Vamos lá. Colossenses 3, versículos 1 ao 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Um pouquinho então sobre esse contexto que Paulo escreve aos Colossenses. A epístola de Paulo, esta epístola é uma epístola onde Paulo dá algumas orientações a essa igreja que se encontrava na casa de Epáfras, né? Epáfras que estabeleceu as igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis, que eram igrejas próximas. Até quando se fala sobre aquelas águas amargas, que está lá em Apocalipse 3, sobre a questão da mornidão, de fato eram as águas de Laodiceia, que eram águas que geravam, as pessoas tomavam a água da Laodiceia, não se sentiam bem e vomitavam. Isso tinha um contexto histórico. Tem toda aquela questão escatológica, mas também tem um contexto histórico. Então, Hierápolis era próximo de Colossos, era próximo de Laodiceia, 3 cidades próximas. Então, Epáfras contribuiu com a obra naquele local. Mas Paulo estava preocupado, que as epístolas de Paulo eram lidas em público, porque ali em Colossos havia o ataque dos judaizantes, havia o ataque dos gnósticos e havia ainda a influência da cultura grega através do hedonismo. Então temos 3 campos de batalha contra os cristãos da igreja de Colossos. 3 campos de batalha: os gnósticos, os judaizantes e aqueles que eram a favor do hedonismo, que é uma modalidade da cultura grega. O hedonismo ensinava as pessoas que para ser espiritual bastava o bem-estar. Se eu tenho bem-estar, eu sou espiritual. Então, ou seja, se eu tenho bastante dinheiro no bolso, isso é marca da espiritualidade. Não. Não é marca da espiritualidade. Isso pode ser o reflexo do trabalho, pode ser o reflexo de muitas coisas. Mas tem muitas pessoas que não têm um carro, que têm uma bicicleta, que não têm, às vezes, como se locomover, e são mais espirituais que muitas pessoas que têm o último carro do ano. Então, é claro que a parte material é importante, mas não é o cerne do cristianismo. Pode ser um reflexo da nossa vida, através do trabalho, através da profissão, através do nosso esforço pessoal com a graça de Deus. Mas no hedonismo se pregava, se ensinava que o materialismo, principalmente a espiritualidade pelo prazer corpóreo. Os legalistas já seriam os judaizantes. Os judaizantes, se você lê Colossenses capítulo 2, Paulo orienta, né, e ainda vai se contrapor de que quem está em Cristo não precisa dos rudimentos do legalismo. Que rudimentos são esses? Guardar o sábado. Porque se os judeus do Antigo Testamento guardavam o sábado, os judaizantes, que eram aqueles que queriam ser cristãos e queriam guardar o sábado, e os hábitos do judaísmo também. Mas haviam alguns tipos de leis no Antigo Testamento: as leis moral, cerimonial e dietética. Mas eles queriam que as leis dietéticas e as leis cerimoniais que pertenciam ao judaísmo fossem implantadas pelos primeiros cristãos. Aí discutiam entre eles, e em Colossos essa influência é muito grande, basta ler o capítulo 2. Se nós lermos o capítulo 2 com cuidado, vamos observar que Paulo ainda prega assim, Colossenses 2,9: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. A plenitude no grego é o pleroma, ou seja, algo que só vem de Deus, é uma plenitude divina, não humana, ou seja, não está fundamentada em meritocracia, mas é graça. O legalismo é meritocracia, porque eu penso que eu, guardando um sistema religioso de regras, pelos meus méritos próprios eu alcanço a salvação, e a salvação não é por meritocracia, mas é pela graça. É lógico que o cristão vai praticar a santificação, e a santificação é marca do cristão, e essa marca vai contribuir, vai gerar também, logicamente, bons costumes, bons hábitos e o caráter cristão, mas a salvação é pela graça.
Já o legalismo judaizante dizia que não, a salvação tinha que se guardar o sábado e tinha que se guardar também, tinha que se circuncidar, tinha que praticar esse hábito do judaísmo. Então, é legalismo. Então, esse legalismo Paulo combateu. Se nós lemos no versículo 14 ao 21, Paulo ainda fala no versículo, salvo me engane, é o 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, que ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das boas novas ou dos dias de sábado. Porque isso é sombra, mas o corpo é Cristo, ou seja, já se cumpriu em Cristo. Amém. Então, a igreja do Novo Testamento, ela não estava fundamentada nesses rudimentos, mas estava fundamentada em Cristo. Que a nossa salvação não estava aliançada com um dia, porque a palavra sábado é do hebraico Shabat. Shabat é descanso. O domingo é o sábado do cristão. A igreja primitiva guardava o domingo. Cristo ressuscitou no domingo. Então, o domingo é o primeiro dia, o dia primeiro, é o Mashabá no hebraico. Então, foi implantado pelo cristianismo a prática de, no dia primeiro, a igreja se reunia. Era a prática da igreja primitiva, que tinha 2 cultos ao dia de domingo. Ou seja, do dia primeiro, ao primeiro dia da semana. Então, Paulo está indo contra essa tendência de legalismo. Tanto que Jesus Cristo foi muito claro, ele foi um homem criado por causa do sábado, mas o sábado criado por causa do homem. Ou seja, nossa fé não está em dias, está em Cristo. Mas esse é o legalismo que os judaizantes queriam implantar na igreja de Colossos, e era muito forte. E tinha o gnosticismo. O gnosticismo já eram os místicos, né? Eles que criam em aeons, que eram anjos que iam e voltavam dos céus com falsas revelações, e diziam que Jesus era um aeon evoluído, e eles eram tão radicalizados nesse aspecto que negavam a divindade de Cristo. Para eles, Cristo não era divino, Cristo era humano. Então, eram essas 3 tendências que Paulo combateu naquela época na cidade de Colossos. São essas tendências que a sociedade atual tenta também nos sufocar, através das mídias, através das médias, né? Porque em Portugal são as médias, não são as mídias, pastor, são as médias, desculpa. No Brasil são as mídias, aqui são as médias. Pastor, são as questões linguísticas, já estou me adaptando, tá, pastor? As mídias e as médias. No Brasil é mídia, aqui seria imprensa, aqui é média. Mas nós estamos observando as médias, estamos observando as redes sociais, estamos observando os jornais, tudo. É importante o cristão ser bem informado. John Wesley dizia que todo dia ele lia a Bíblia e lia o jornal. Então tem que ser bem informado. O cristão, ele não pode viver alienado, ele faz parte daqui, mas o cristão tem que influenciar. Influenciar através do seu testemunho e do seu caráter, não se isolar. Então por isso que Paulo, ele orienta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, não estava morto, porque o texto tem a narrativa, mas estava ali tão mal. Ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus e Cristo sentado à direita de Deus. Aquela visão maravilhosa. Irmãos, nós, irmãos, temos que olhar para o céu. Olhar porque é de lá que vem a nossa esperança. Paulo é claro nessa questão. Aquele que busca somente a Cristo nessa vida, mais miserável dos homens é. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Nossa pátria é no céu. Não significa que nós vamos nos isolar. Nós vamos influenciar pelo nosso testemunho em Cristo Jesus. Amém. Cristo é a vida de todo crente. Ele é o autor da vida, a ressurreição e a vida. Quem crê nele não perece. Cristo pode e quer transformar as nossas vidas diariamente. Basta que a sua palavra cada vez mais modifique os nossos corações. Por isso que em Colossenses 3, versículo 16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque quando vier as aflições e as lutas, somos cheios da palavra e do amor de Cristo. Olha, eu vou colocar uma palavra que eu ouvi do irmão Eugênio no início do culto, que eu não sabia, conversei. A paz de espírito do irmão Eugênio e da irmã também, que eu observei ali, mas não conversei com a irmã, conversei com o irmão, mas observei ali a senhora conversando com as irmãs. Eu achei lindo, lindo, porque é Cristo que faz isso. Amém.
Gostaria de elogiar publicamente as palavras que o senhor me disse ali embaixo. Isso é o amor de Cristo. Em Cristo, meus irmãos, Cristo é que nos traz a paz, Cristo é que nos traz o amor, Cristo que nos traz a alegria. Esse mundo é materialista. Nesse mundo, é claro que nós não devemos nos isolar, logicamente, não devemos nem ir para esse foco de pensar que estamos aqui porque queremos ser melhor do que os outros, porque precisamos só prosperar, como muitos falam. Não. Isso pode ser uma consequência da nossa vida profissional, mas devemos buscar ao Senhor diariamente e com certeza vamos ter a melhor prosperidade, que é a presença do Senhor em nossas vidas. Então, o que é prosperidade? A prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é o justo não mendigará o pão. Prosperidade é a presença do Senhor. É o Salmo 23, verso 1, como a pastora colocou ali, no louvor: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. No hebraico é Deus me basta. Deus nos basta, meus irmãos. Deus nos basta diante de tudo, é Deus que nos basta. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o nosso descanso está em Deus. Ainda fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque havia realmente aquele vale, que quando Davi estava fugindo do rei, aquele vale era muito alto, já estudei esse texto, muito alto, e Davi estava andando pelo meio do vale. Naquele vale, se ele voltasse para trás, possivelmente era Saul que estava perseguindo, se não me engano, posso estar errado, acredito que sim, ele iria ter problemas. Ele estava tendo problemas naquele momento. Aí aquele vale que sempre era escuro, por causa que era um local muito fechado, mas e era conhecido como Vale da Sombra da Morte. Mas Davi olhou para Deus. Em tudo a gente olha para Deus. Então, meus irmãos, aquele que tem em Cristo tem em si a vida para sempre. Ou seja, tem alegria no coração. Está lá escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 ao 13, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Segundo Rick Warren, a coisa mais importante desta vida é conhecer a Cristo e experimentar o poder da ressurreição. Eu vou citar algumas frases de Rick Warren, que é um pastor e escritor norte-americano que eu admiro muito. Ele colocou essa frase muito bonita: a coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder da ressurreição. Versículo de número 2: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Aí nós vamos para Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito. E a epígrafe, as epígrafes não estão nos manuscritos mais próximos do original. O epígrafe foi colocado depois, mas é um subtítulo para que possamos entender. Está escrito assim: cristãos livres do legalismo. No versículo 6 está escrito: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Porque é muito difícil transbordar em gratidão diante da sociedade que nós vivemos. Tem uma frase que está no livro O Lado Oculto da Globalização, que é de um pastor norte-americano, que ele é escritor também. Eu achei muito interessante. Acho que provavelmente acabaremos percebendo que o materialismo corrosivo do capitalismo vai nos destruir tanto quanto o materialismo corrosivo do comunismo leninista. Ou seja, irmãos, os sistemas não são perfeitos. Sistemas de governo, ideologias, têm o seu valor até certo ponto. Mas a coisa mais preciosa que nós temos é Cristo. É Cristo. Estamos aqui, temos que viver, temos que trabalhar, temos que viver nesse sistema, seja a ideologia política que for, temos que viver. Não podemos nos isolar. Agora, o que é mais importante é
Nós temos o bom testemunho, é ser o bom perfume de Cristo. Antigamente, pastor Brice, lá no Brasil, o cristão era proibido, até a década de 30, de usar o perfume, porque ele dizia que o cristão é o bom perfume que não precisa usar o perfume, irmãos. Isso é legalismo, é exagero, é coisa exagerada, radicalismo. Mas era o entendimento dos irmãos. Os irmãos liam aquele versículo e entendiam desse jeito, amém? Também contribuíram muito. A Assembleia de Deus no Brasil cresceu de modo avassalador. Tem lá no Brasil mais de 20 milhões de membros. Isso é fruto desses primeiros irmãos que às vezes podiam ser um pouquinho radicais nesse legalismo, mas eram homens de valor, homens de oração, homens que amavam a palavra de Deus e deixaram para as nossas gerações hoje esse legado de amor. Pastor Brice conhece bem a história das Assembleias de Deus no Brasil, a gente já conversou muito sobre isso, e de Portugal também. Mas, irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém. Literalmente. Podemos usar o nosso perfuminho? Podemos, mas nós somos o bom perfume. Sabe por quê? O testemunho. A sociedade vai analisar o nosso testemunho. O nosso testemunho é que fala mais alto. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Obras não salvam, mas justificam a nossa santidade. Obras não salvam, mas justificam a nossa santidade. É como lá Martinho Lutero mesmo falava. Martinho Lutero sempre questionava essa questão das obras, tanto que ele por muito tempo não creu na inspiração da Epístola de Tiago. Porque para Lutero, obras não salvavam. Ele enfatizava muita graça, e é o que devemos enfatizar. Mas as obras mostram que somos bons cristãos. Por quê? Porque o bom cristão, ele quer que todos vejam o seu testemunho. O bom cristão, ele tem o amor e o prazer de testemunhar Cristo. Por isso que o que ganha almas é sábio. Porque o bom cristão quer ganhar almas, o bom cristão quer falar de Jesus. O bom cristão quer testemunhar desse amor a todos, quer compartilhar essa alegria. Mas não significa que você seja um evangelista, tá, irmãos? Você pode querer ganhar almas, mas não ter aquela característica que o evangelista tem. Isso são chamados e dons. Mas todo cristão deve falar do amor de Deus. Seja ele um evangelista ou não, todo cristão tem que ser um evangelizador. Em todo tempo ele é um evangelizador de Cristo. Então, meus irmãos, agora transformados e vivemos em Cristo, a vida em Cristo torna cada vez mais as nossas atitudes diante do mundo. As nossas atitudes, elas são olhadas como atitudes que geram mudança e influência. Gálatas 2:20, vamos estar lendo a Epístola de Paulo às igrejas da Galácia, as 10 igrejas da Galácia. Gálatas 2, versículo 20. Está escrito assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. A morte que trouxe vida, a morte que trouxe esperança, a morte de Cristo na cruz do Calvário garantiu eu e você aqui nessa manhã. Porque se estamos aqui em comunhão, é porque Jesus derramou seu sangue carmesim para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Continuando aqui no versículo 2, devemos julgar, olhar e considerar tudo, partindo da perspectiva, em português de Portugal, perspectiva celestial. Nossos alvos e nossas motivações devem ser a busca das coisas espirituais, mas isso também não deve nos isolar, conforme eu já falei. Interessante, irmãos, que a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando nós observamos a importância dos valores cristãos e não os substituímos pelos valores desta vida. Por quê? Porque os valores desta vida só geram o quê? Competição, só geram desgosto, orgulho, vaidade. Agora o cristão, ele pode participar da sociedade, mas ele não se influencia pelo estilo de vida pecaminoso da sociedade. Ele se impõe, mas ele influencia. E a influência do cristão é porque o cristão é o bom perfume, o sal da terra e a luz do mundo. Amém.
O cristão é sempre um adorador. Segundo Rick Warren, a adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Diariamente temos que nos oferecer ao Senhor, reavaliar os nossos posicionamentos. Irmãos, conversão é uma, sem dúvida, mas diariamente vamos nos reavaliando e nos ressignificando em Cristo Jesus. A conversão tira o cristão do mundo. Frase de John Wesley. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. E quando eu falo mundo, irmãos, é o sistema de pecado, não é o dia a dia. Porque por muito tempo a igreja se isolou, não influenciou. Os cristãos queriam ter os piores empregos, não queriam fazer universidade, bastava estudar um pouquinho, ter o pior emprego, não tinha problema, importa que eu tenho Cristo. Tudo bem, com certeza, mas não tem problema o cristão conquistar, o cristão estar bem na universidade, na sociedade, com um bom emprego. Por quê? Porque isso também vai testemunhar de que esse cristão quer influenciar. Às vezes, se a pessoa também não consegue essas posições, também não tem problema, onde ela está, ela vai influenciar. Porque nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo onde estamos. Onde estamos, temos que ser fonte de bênçãos para os nossos irmãos. Uma vez, lá no Brasil, um irmão disse: quando eu tiver um carro, eu vou levar todos os irmãos no final do culto em casa. Esse irmão ganhou o carro. Não sei se alguém o abençoou, não lembro do testemunho, ele comprou, dos méritos, eu não sei. Eu sei de uma coisa: ele ganhou o carro e não deu carona para ninguém. Irmãos, com aquilo que temos, ajudamos. Tem pessoas, a Bíblia fala da hospitalidade, mas tem pessoas que são um pouco mais reservadas, amém, sem dúvida, mas tem pessoas que gostam desse tipo de trabalho social, que gostam de levar as pessoas em casa. Irmãos, o dom que você tem, o chamado que você tem, ajude da forma que você é, mas que o seu amor, que Cristo colocou no seu coração, possa cada vez mais influenciar os outros. Amém. Através do seu dom, do seu chamado, de sua vocação. O cristão nunca toma a forma do mundo. Ele dá a forma. Ele influencia. Mas ele nunca se conforma. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Ouçam isso. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Se nosso primeiro versículo é: portanto, visto que fosse ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Então essa frase tem total relação com esse versículo. E com os demais também, vou repetir. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. Martinho Lutero. Estava olhando quem escreveu, está aqui o ML, Martinho Lutero. O cristão não vive em si mesmo, ele vive em Cristo e no próximo. Porque se eu vivo em Cristo, eu vou refletir no amor ao próximo. Porque quando eu tenho de Cristo, eu quero compartilhar esse amor com todos. Quando eu tenho de Cristo, eu sou embaixador de Cristo. As pessoas vão me ver como uma boa testemunha de Cristo. Quando as pessoas vão ver de que não é o Orlando, não é A, B ou C, mas é o amor de Deus na vida dessa pessoa. É isso que nós temos que ser. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nele. E nisto sabemos que estamos nele. 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 5. Mas como podemos nos fortalecer em Cristo, em uma sociedade tão difícil, tão materialista? Uma sociedade, independente da ideologia política, independente do que for, o homem, desde que o homem é homem, o homem tem todas aquelas características que a Bíblia fala. Porque a nossa tendência não é para o bem, é para o mal. Mesmo Jesus Cristo disse: por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. A nossa tendência é para o bem quando a nossa natureza humana é controlada pelo fruto do Espírito. Porque, irmãos, caráter é transformado. Caráter é transformado. Temperamento é controlado. Eu tenho um livro que fala sobre isso do Tim LaHaye.
Eu já li. Caráter transformado, temperamento controlado. Nosso temperamento tem que estar controlado em Cristo. Não significa que não vamos ter dias que vamos cometer as nossas falhas, as nossas imperfeições, porque perfeito só teve um na terra, e não o compreenderam, e ele morreu na cruz. Ele foi o único. O resto, eu e você, estamos aqui de passagem, estamos numa santificação posicional, porque a nossa santificação é só de posição, mas é em aperfeiçoamento, como a luz da aurora, brilha a vereda até ser dia perfeito. Ou seja, aqui, meus irmãos, nós estamos diariamente crucificando o nosso eu, porque nós somos humanos. A nossa humanidade sempre fala, mas em Cristo Jesus devemos buscar sempre nessa luta entre a carne e o espírito, buscar que as coisas de Deus e as coisas espirituais possam cada vez mais se fortalecer em nossas vidas através do amor à palavra. Por isso que o cristão que não lê a palavra não se alimenta. Agora o cristão que lê a palavra é bem fortalecido em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, como podemos crescer e buscar as coisas do alto? Devemos sempre resistir-nos ao pecado. Como resistir ao pecado? Buscando se encher da palavra. Porque resistir ao pecado sozinho ninguém consegue. Aí é meritocracia. Santificação tem relação com a palavra, o fruto do Espírito. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus possui da minha essência. Não é o quanto eu tenho dos dons, mas o quanto o fruto do Espírito se manifesta na minha vida. Não é o quanto que eu tenho do poder de Deus, mas é quanto o amor de Deus se manifesta na minha vida, e através desse amor as pessoas podem me observar como um cristão, e o bom testemunho gera caráter, gera testemunho, gera nas pessoas vontade de ser cristão. Então, meus irmãos, nós devemos sempre buscar as coisas do alto através do fruto do Espírito. Devemos buscar sempre uma espiritualidade dinâmica e não uma mera experiência religiosa. Religião tem o seu valor, mas Jesus não veio buscar religiosos. Embora a religião tenha o seu valor, mas Jesus não veio buscar aqueles que praticam só a religiosidade. Quando eu falo, não falo contra a religião, de modo nenhum. Falo contra a religiosidade, que é o excesso dela. Mas Deus vem buscar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Está lá escrito em João 4, versículo 23. Versículo 3, para já encerrarmos. Pastor, eu tenho mais 4 minutos. Eu estou olhando para aquele relógio e ele não sai de 20 para as 10. Hã? Já encerrou? É porque eu estou sem o meu telemóvel, eu estou olhando para aquele relógio e está me enganando. Quantos minutos mais, pastor? Eu não sou daqueles que acreditam de que Deus tomou... Não, isso para mim é ultrapentecostalismo ensino, eu não acredito nisso. Eu acredito que as coisas são racionais. Então, pastor, eu tenho mais ou menos quanto tempo? Mais uns 5 minutos? Tá bom. 5 minutinhos então para nós... Dá mais 5 minutos, pastor? Então tá dentro... Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tenha certeza da sua salvação e viva cada dia para Cristo. Lembre-se, Ele é a razão de ser da nossa vida. Tudo o que precisamos para ser felizes, Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Foi na cruz que Ele verteu o seu sangue, para que eu e você fôssemos livres de toda a condenação do pecado. Interessante que, para concluir, meus irmãos, vou concluir com uma frase, para que possamos refletir esta frase e possamos analisar a importância do Evangelho em nossas vidas. Eu e você não somos um acidente, ninguém está aqui por acaso. Em cada um de nós, Deus tem uma missão, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação, e todos temos uma missão, mas a nossa missão maior é glorificar a Deus e edificar ao próximo através do amor de Cristo. E para terminarmos, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E quando vier o momento da desesperança, da luta e da aflição, traga à memória o que te dá esperança. Deus nos provém a verdadeira prosperidade, a sua presença. Deus não desistiu de você. Você pode se sentir esquecido, Deus não desistiu de você.
Ele investiu o que tinha de mais precioso em você, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 20. Então, o amor de Deus está aqui nessa manhã. E Jesus, com a sua graça e com o seu amor, Ele nos completa nele, porque é nele que somos edificados. Uma salva de palmas para Jesus e que Deus abençoe.